Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 16 de janeiro, dessa vez com o colega Pedro Camata, para comentar os principais acontecimentos da semana. Semana que teve bastante dado econômico saindo, tá? Principalmente nos Estados Unidos. A gente teve tanto inflação ao produtor quanto inflação ao consumidor. A do produtor veio com uma alta de 0,1 mensais e a do consumidor veio com uma alta de 0,2% no mês de dezembro. Ambas muito em linha com o esperado, números positivos, tá? E a gente também teve dados de vendas de varejo nos Estados Unidos, um pouquinho acima do esperado, subindo 0,6% no mês, mostrando aqui uma economia nos Estados Unidos bem resiliente. Entretanto, o noticiário lá fora não foi guiado pelos dados econômicos. Apesar de terem sido positivos, como o Camata vem trazendo, o mercado acabou operando, foram os eventos geopolíticos, tá? A gente teve, além da continuidade, né, do conflito no Irã, né, o Irã está passando por protestos da sua população bem intensos, com repressão bastante severas do governo dos ayatolás. Isso, obviamente, pelo Irã ser um grande produtor de petróleo e também controlar o Estreito de Hormuz junto com a Arábia Saudita, que é por onde passa a maior parte da produção de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico. Isso traz uma volatilidade ao mercado de petróleo bastante significativa. Além disso, vem tomando também conta das manchetes e do mercado financeiro, aqui a retórica do Trump para cima da Groenlândia, insinuando uma anexação, quiçá à força, né, do território que é hoje território dinamarquês para dentro dos Estados Unidos. Lembrando que a Dinamarca faz parte da OTAN, é um aliado militar dos Estados Unidos. E toda essa pressão que vai além, né, de uma simples proposta econômica, já vem comentários no sentido de vamos tomá-la, vem trazendo uma grande volatilidade no mercado, volatilidade no sentido ruim, não é, Pedro? Exatamente, Seu. A gente foi uma semana ali recheada de dados que viriam a desafogar os ativos de risco, vindo a ajudar eles. Mas essa volatilidade que veio na notícia se transformou em volatilidade em preço. Se a gente for ver o S&P, ele cai na semana 0,2%, então foi uma semana marcada com mais volatilidade, uma vez que a gente durante ela esteve subindo, esteve abaixo, fechou praticamente estável, e na Nasdaq uma queda maior acentuada aqui, caindo 0,6%. A mesma coisa, tá? Uma semana de volatilidade, pode-se dizer assim, tanto nas divulgações de notícias, balanços começaram a ser divulgados, dados vindo, números positivos até, se a gente for entender ali essa primeira leitura que a gente vai ter primeiro no Financial, do lado dos Estados Unidos, mas o mercado ele realmente ficou atolado quanto a essas divulgações, principalmente pelo lado geopolítico dos Estados Unidos. O DXY, que vai ser a sexta das principais moedas frente ao dólar, subiu ali levemente na semana, 0,2%. O destaque principal ali vai ser para o euro, que veio a dar o contrapeso, né? E o 10 anos, ele ficou praticamente também estável, Dirceu. Aqui também a gente vale ressaltar, ele subindo 2 bips na semana, mas numa semana que os dados, novamente, tem que reforçar, os dados foram positivos, então a leitura seria diferente, talvez se a gente tivesse outra volatilidade para o lado das notícias, e foi similar, a gente teve uma semana de volatilidade, mas um pouco mais positivo do lado de cá, né, Dirceu? Aqui no Brasil a gente também teve dados de inflação e também teve dados de atividade. O dado de inflação foi a inflação ao produtor, tá? Ela veio com um número deflacionário, um número bem positivo, e também positivo vieram os números de atividade. A gente teve vendas no varejo, que veio forte acima do esperado, e hoje a gente teve o IBC-BR, que também veio forte acima do esperado, mostrando que aquela tendência de queda do ritmo da atividade econômica brasileira que a gente observou, principalmente ao longo do segundo semestre de 2025, talvez ela tenha sido interrompida. Obviamente a gente precisa de dados mais concretos para a gente poder afirmar isso, mas obviamente foram números mais fortes do lado econômico aqui no Brasil. E agora, quando se fala de notícias que afetam o mercado, a gente acabou surfando o que vem lá de fora, né? Noticiário interno bastante conturbado, mas nada que vai afetar diretamente o mercado, né? A gente teve novas evoluções ali a respeito do caso do Banco Master, a gente teve uma nova operação da Polícia Federal apreendendo uma série de evidências que depois foi confiscada aqui pelo ministro Dias Toffoli, né? A custódia das evidências foram transferidas para o STF, mais um episódio bem polêmico de toda essa condução do Banco Master. Havia-se uma expectativa de que o pagamento do FGC poderia ser anunciado essa semana, isso não se concretizou, então a gente vai para a semana que vem também, novamente, no suspense dessas notícias. No final das contas, aqui o que fez preço foi o noticiário externo, e sim também os dados de atividade que também fizeram preço, não é, Pedro? Exatamente. Na contramão do mercado global, lá fora, se a gente for ver fechando a semana caindo, aqui a gente teve o Bovespa uma semana muito forte, tá? Subindo quase 2%, em torno de 1,7% ali, renovando máxima histórica durante a semana, ponto muito importante.
além de todas essas divulgações, a gente vai ver uma economia mais, não aquecida aqui, mas uma economia resiliente, pode-se entender assim, e muito ajudada pelas commodities, né? A gente vê que essa volatilidade que foi falada lá atrás, ela veio aqui para o lado positivo, se a gente for ver as commodities, e a gente sabe que é uma bolsa que tem um peso maior na commodity, então a gente sobe quase 2% na semana em Bovespa, renova a máxima histórica nos 166 mil pontos, e se a gente for ver esse mesmo peso que a gente tem de forma elevada nas commodities no Ibov, a gente não tem tanto assim no Small Caps, que é um índice que ele vai estar um pouco mais atrelado a empresas de menor capital. E ali ele cai 1,65 na semana, né? Um movimento um pouco contrário, né? Mas semana muito importante aqui para o nosso mercado como um todo. O dólar praticamente estável também, caindo 0,07%. Ali voltando a dar esse desafogo. A gente sempre estava se aproximando dos 5,40, agora já estamos no 5,36. Né? Então fica uma semana muito importante aqui para os nossos ativos de risco e também para a economia brasileira. E eu acho que pode, assim, a gente pode ver mais novos números positivos para frente, né, Seu? E na semana que vem a gente vai ter uma série de números importantes, tá? A gente começa no domingo com o PIB da China, aí a gente passa para o e-mail da semana, onde a gente vai ter uma revisão do número do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos. A gente vai ter o PCE, que é o principal dado de inflação que o Banco Central americano observa. Importante esse dado, porque na semana seguinte a gente vai ter decisão de juros lá, tá? Daqui a 2 semanas. E aqui no Brasil também a gente vai ter o IPCA 15. Obviamente, estaremos aqui novamente para trazer todas as atualizações para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço e até a próxima.